eu quero convidá-los, por favor, para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 40. Vamos lê-lo dos versículos 12 até o versículo 26. Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 26. Aqueles que puderem, por favor, ficar em pé. Aqueles que não puderem, não há nenhum problema. O importante é que todos nós, na medida do possível, leiamos o texto bíblico. Se você não tiver Bíblia, por favor, veja alguém aí ao lado que tenha, ou você que tenha, veja essa pessoa que não tem, se aproxime ao lado dela, para compartilharmos a leitura do texto sagrado. Isaías capítulo 40, versículos 12 a 26, diz o seguinte: Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto magnífico, majestoso da sua palavra. Toda a palavra de Deus é grandiosa, é gloriosa, é maravilhosa. Mas eu confesso para os irmãos que esse texto de Isaías 40, quando apenas eu o leio, ele me coloca na minha devida insignificância e me permite ver Deus na sua grandiosa, magnífica, pessoa, na sua grandeza, no seu poder, na sua plenitude. É um texto que me comove, é um texto que retrata Deus de uma forma muito grandiosa, e é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero engrandecer o seu nome, eu quero te bendizer juntamente com os meus irmãos aqui reunidos, por esse texto bíblico tão sublime, tão encantador, que realça tanto a sua grandeza, a sua magnificência, a sua majestade, Senhor, o seu senhorio, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz, e nós te louvamos por esse texto. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nos dê graça, para que possamos discorrer sobre ele, sobre as verdades nele contidas, nele presentes,
e que essas verdades venham nos instruir, Senhor, venham ser um norte, uma bússola, para que saibamos quem é o Senhor, como o Senhor se manifesta, o que o Senhor faz, pelo menos a partir do texto ora lido, e a partir desse texto, que nós sejamos instruídos nos seus caminhos, nas suas verdades eternas, e que o Senhor nos ajude para que conheçamos melhor ao Senhor, a sua palavra, os seus atributos, sobretudo estes que particularmente nos foram revelados nesse texto bíblico que acabamos de ler. Abençoe a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, dos visitantes aqui presentes, suas igrejas, suas denominações, todas as pessoas aqui presentes, que todos nós sejamos envolvidos com o poder do Teu Espírito Santo, que sejamos tocados e impactados pela Sua palavra, e que sejamos ensinados por ela, que saibamos quem o Senhor é, como o Senhor age, a partir dos dados revelados, por exemplo, nesse texto. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome e para a glória do seu santo, eterno, bendito e excelso Filho, Jesus de Nazaré. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Por gentileza, podem se assentar. Eu quero falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema, aliás, sugerido pela leitura do texto, como imagino que vocês já devem ter percebido. Quero falar sobre o tema, a supremacia de Deus. Esse é o tema da nossa pregação, da nossa mensagem na noite de hoje, a supremacia de Deus. Eu dei a essa mensagem o título de a supremacia de Deus, porque o substantivo supremacia significa superioridade ou grandeza maior que todas as outras e que não se contesta. Hegemonia, preponderância, prevalência. Sendo assim, meus irmãos, o adjetivo supremo, ele significa aquilo ou aquele, no caso aqui aplicado a Deus, aquilo ou aquele que está acima de tudo. Eu entendo que tanto este substantivo quanto este adjetivo são bastante apropriados para descrever Deus, porque Deus, segundo as Escrituras, é o ser supremo por excelência, porque Ele está acima de tudo, de absolutamente todos e de todas as coisas, de todos os seres criados, de tudo aquilo que foi feito. Portanto, qualquer coisa, quando comparada com Deus, será infinitamente menor do que Ele. Por outro lado, Deus, quando comparado com quaisquer coisas, será sempre infinitamente maior e superior do que todas elas. E esse texto bíblico que lemos destaca, enaltece, realça e sublinha essa supremacia de Deus, esta superioridade de Deus, esta superioridade divina sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando eu digo tudo e todas as coisas, não é força de expressão. Deus, Ele é supremo, Ele é superior a absolutamente tudo. Quaisquer conceitos, quaisquer valores, quaisquer ideias, quaisquer pensamentos que possam vir à minha e à sua mente, qualquer tipo de coisa que conheçamos ou até desconheçamos, pense naquilo que você quiser, imagine aquilo que você quiser imaginar. Deus é superior a tudo e absolutamente tudo isso. Aliás, se Deus fosse fotografável, o que Ele não é, e se Deus pudesse ser retratado, que também não é possível, e se Deus ainda pudesse ter a sua imagem capturada pela lente de uma câmera, o que de igual modo não pode ser feito, eu tenho a impressão de que nós veríamos algo mais ou menos semelhante, se é que isto é possível, se é que é possível dizer isso, algo mais ou menos semelhante àquilo que nós vemos descrito aqui nesse trecho de Isaías 40, versículos 12 a 26. Deus aqui é retratado, meus irmãos, como mencionamos já no início da nossa fala, de uma forma estupenda, de uma forma magnífica, de uma forma majestosa, e é por isso que nós decidimos, orando a Deus,
buscando a sua face, pedindo a sua orientação, falar sobre um texto que enalteça, que realce, que sublinhe, que destaque todos esses predicados, todos esses atributos, todas essas qualidades divinas aqui citadas nesse texto. E eu aprendo nesse texto bíblico que nós lemos, dentre outras coisas, pelo menos 8 verdades sobre a supremacia de Deus. E verdades estas sobre as quais eu gostaria de falar com vocês a partir de agora. A primeira coisa que eu aprendo, meus irmãos, nesse texto, a primeira verdade que eu aqui aprendo é a seguinte: a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato como ser majestoso. A supremacia de Deus, a superioridade inigualável de Deus pode ser vista no seu retrato feito aqui por Isaías como um ser que é majestoso. Leia comigo, por favor, o que diz Isaías 40:12, apenas acompanhe na sua Bíblia. O texto diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos, isto é, nos pratos da balança? Segundo Isaías, meus irmãos, Deus é tão supremo, Ele é tão incomparavelmente superior, é tão superlativo, é tão elevado, é tão majestoso, que Ele, como Senhor do universo, mediu as águas na concha da sua mão e definiu os limites dos céus com o seu palmo. Só por essa descrição podemos ter uma ideia, ainda que pequena, ainda que reduzida, da grandiosidade de Deus. Veja só comigo que coisa interessante. De acordo com os especialistas, o planeta Terra, ele possui cerca de 1.386.000.000 de quilômetros cúbicos de água. É muita água, não é? Mas observe que Deus é tão grandioso que Ele mediu essa quantidade toda de água na concha da sua mão. Além disso, conforme os estudiosos, o nosso planeta tem a massa de 5,9 sextilhões de toneladas. É muito, mas muito peso. Mas perceba que Deus, Ele é tão excelso que Ele calculou o peso da terra. Sabe por quê? Porque Deus aqui é retratado em Isaías como um ser majestoso. Ele é maior do que toda a sua criação, Ele supera toda ela, Ele é infinitamente maior, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é superlativo, e o texto bíblico de Isaías ressalta isso de uma forma simplesmente magnífica, magnífica. Em segundo lugar, também aprendo uma segunda verdade nesse texto sobre a supremacia de Deus, que é a seguinte: a supremacia de Deus, em segundo lugar, pode ser vista no seu retrato como ser onissapiente. Não se assuste com esse termo. Às vezes eu coloco lá na internet e tem algumas pessoas, alguns seguidores que perguntam, afinal de contas, o que quer dizer isso? Oni, a ideia de tudo, e sapiente, a ideia daquele que sabe, ou seja, Deus, Ele é todo sábio. Leamos aqui Isaías 40, versículos 13 a 14. Veja só o que Isaías diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? E a resposta é um veemente, um retumbante, um evidente: ninguém. Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Ninguém pode ensinar-lhe absolutamente nada, ou como diriam os antigos, na dica de nada, nada, absolutamente nada. Meu irmão, me permita dizer algo importante aqui. Deus não apenas é sábio, Ele é onissapiente, isto é, Ele é todo sábio. Além disso, Deus não é apenas conhecedor, Ele é todo conhecedor. Isto significa dizer que não existem enigmas para Deus, não existem mistérios para Deus, não existem segredos para Deus. Como ser todo sábio e todo conhecedor que é, não existe informação que Deus não conheça.
Não existe dado que Deus não saiba. Não existe cálculo que Deus não entenda ou que não saiba fazer. Não existe problema que Deus não consiga solucionar. Não existe resposta que Deus não possa dar. Todo conhecimento acumulado e toda a sabedoria que seres inteligentes, como por exemplo os homens e os anjos possuem, por maiores que sejam, ainda assim são apequenados, são diminutos, são finitos e são microscópicos se comparados ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus e que apenas Deus e ninguém mais possui. Aliás, esse dado ele é importante porque ele é escriturístico, ele é bíblico. O Salmo, por exemplo, o Salmo 147, versículo 5, olha como ele detrata Deus no seu conhecimento e na sua sabedoria. O Salmo 147, 5 diz que grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito, infinito. Em suma, Deus é retratado aqui em Isaías como um ser onissapiente, isto é, um Deus que é totalmente sábio, um Deus que é totalmente conhecedor, um ser que sabe de todas as coisas e conhece absolutamente todas elas, todas elas, todas elas. Isso é interessante porque em termos práticos, significa que todas as nossas adversidades, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas querelas humanas, mazelas humanas, Deus conhece-as, todas elas e absolutamente as conhece de uma forma plena, perfeita e absoluta. Mas ainda assim, mesmo sendo conhecedor de absolutamente tudo, Ele deseja e ordena na sua palavra que nós oremos a Ele, que nós o busquemos, que nós busquemos a sua face através da oração, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo dos mesmos. Embora seja conhecedor de tudo, Ele quer se relacionar de fato e em verdade comigo e com você, apesar de ser todo conhecedor e de ser todo sábio. Ele deseja que nós nos encurvemos diante dEle, o adoremos e busquemos a sua santa e gloriosa presença. Em suma, Deus é retratado em Isaías como um ser que é onissapiente, um Deus que é todo sábio e todo conhecedor. Mas uma terceira verdade que eu também aprendo nesse texto é a seguinte: a supremacia de Deus, em terceiro lugar, pode ser vista no seu retrato como ser grandioso. Eu creio que isto ficou por si só evidente à medida em que nós lemos o texto bíblico, o trecho desse texto bíblico que nós recortamos. Então, em terceiro lugar, a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato como ser grandioso. Olha só como Isaías se refere aqui a Deus em Isaías 40, versículos 15 a 17. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Você parou para pensar nisso? Eu e você olhamos para aquele mapa mundi, entramos lá no Google, talvez tenhamos até aquele globo na nossa sala, num quarto, nós olhamos, ficamos deslumbrados com o tamanho do Brasil. O Brasil, ele é maior do que muitos e muitos países da Europa, todos juntos não dão Brasil. Nós ficamos deslumbrados, boquiabertos, como o Brasil é grande, como esse universo é grande, como esse planeta é grande, não é? Veja as coisas da perspectiva de Deus. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Sabe aquela gota que fica ali? Ninguém percebe? Só para a gente ter um pouquinho de ideia, um pouquinho de noção, se é que é possível, da nossa pequenez e da grandiosidade do nosso Deus. Olha que texto magnífico. Vamos ler de novo. Versículos 15 a 17 de Isaías 40. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para Ele, isto é, para Deus, são como o pó que resta na balança. Para Ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Versículo 16. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, como um sacrifício para um Deus tão grande como esse. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. E o versículo 17. Diante dele, isto é, de Deus, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada.
quando eu leio isso, eu só posso imaginar, como eu busquei ressaltar no meu ponto, que a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato como ser grandioso. Irmãos, Deus é magnificamente, incalculavelmente grande. Grande. Qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer imaginação, por mais criativa que seja, sobre Deus, ainda assim tenderá a retratá-lo como um ser diminuto, porque Deus extrapola os nossos maiores e melhores pensamentos, as nossas maiores e melhores imaginações sobre Ele. Ele é infinitamente maior do que tudo que nós pensamos, imaginamos e falamos sobre Ele. Ele é infinitamente maior, Ele é superlativo, Ele é sumamente grandioso. Mas vamos usar essas palavras humanas e pequenas, que é o que tem para hoje, né? Mas se há uma palavra que descreve bem a Deus, que retrata bem a Deus, essa palavra com certeza é a palavra grandeza. Como eu disse, Deus é incomparavelmente grande, Deus é inigualavelmente grande, Deus é singularmente grande, e esse trecho do profeta Isaías que lemos, realça muito, mas muito bem essa verdade bíblica. Aliás, meus irmãos, não apenas Isaías, mas vários outros textos bíblicos também destacam essa grandeza divina. Citemos aqui apenas alguns poucos exemplos nesse sentido, que vão confirmar aquilo que nós estamos dizendo. O Salmo 48, versículo 1, parte A, por exemplo, diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Salmo 147, versículo 5, parte A, que nós acabamos de mencionamos agora há pouco, ele declara por sua vez que grande é o nosso Senhor e de grande poder. Por fim, Jeremias capítulo 10 e versículo 6 afirma: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em força. Nós, criaturas, somos pequenos em todos os sentidos. A nossa longevidade é pequena. Alguns, para citarmos ali, para fazermos referência ao Salmo 90, alguns chegam até os 70 anos, outros até os 80, o que passa disso é canseiro, enfado e tal. A nossa longevidade é pequena. Os nossos sonhos, por maiores que os julguemos, também são pequenos. Os nossos planos são pequenos. Enfim, tudo na nossa vida é pequeno, é diminuto, é microscópico, é reduzido, não é nada. Mas Deus, por outro lado, é totalmente grande. Tudo em Deus, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo em Deus é grande. Ele é grande em poder, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em amor, Ele é grande em compaixão, Ele é grande em graça, Ele é grande em sabedoria, Ele é grande em inteligência, Ele é grande em perdão, Ele é grande em conhecimento, enfim, Ele é grande em tudo, e nós somos pequenos em tudo, por contrário disso. Como não nos encurvarmos diante de um Deus tão superlativo, tão grandioso, tão todo-poderoso como é o Deus de Isaías 40, o Deus da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, o Deus do universo, o Deus da minha e da sua vida, o nosso Criador único e supremo. Enfim, o Deus retratado em Isaías é um Deus grandioso, grandioso. E se a Bíblia retrata Deus com esse tamanho tão superlativo, que com todos os nossos pensamentos e imaginações, mais uma vez, repito, jamais poderíamos alcançá-lo, esse Deus, meu irmão, Ele é poderoso para abençoar a sua vida, é poderoso para abençoar o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos, as suas aspirações. Ele é poderoso para consolá-lo nas suas dores, no seu sofrimento, nas suas mazelas, porque Ele é grandioso, Ele é absolutamente grande, e esse é o retrato de Deus que nós vemos nas Escrituras, e particularmente em Isaías, aqui no capítulo 40. Isso nos conduz à quarta verdade sobre a supremacia de Deus nesse texto. E a quarta verdade é a seguinte: a supremacia de Deus, em quarto lugar, pode ser vista no seu retrato como ser superior aos ídolos, como ser superior aos ídolos, às imagens de escultura.
Acompanhe comigo, por favor, Isaías 40, versículos 18 a 20. Olha o que diz Isaías 40, versículos 18 a 20. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? E que o ourives cobre de ouro e prata, ali para a qual, melhor dizendo, o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Versículo 20, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. O profeta Isaías, ele fica indignado. Se todas as águas do planeta Deus tem nas conchas das suas mãos, se Ele define limites para o céu, se Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, se Ele é grandioso, então o argumento de Isaías é muito contundente, é muito lógico e é muito coerente. Ele diz: ninguém se compara a esse Deus. É como se ele dissesse: como que vocês têm a cara de pau? Isso digo eu, não Isaías. Isaías é mais polido do que eu. É como se ele dissesse: como vocês têm a cara de pau de comparar um Deus tão grandioso e superlativo a um pedacinho de massinha, pedaço de madeira, de pau, de ferro, de metal, de plástico, o que quer que seja. Como que vocês ousam comparar essas porcarias com um ser tão grandioso que fez os céus e a terra e os sustenta nas palmas das suas mãos? Esse Deus, argumenta Isaías, e eu desconfio que o seu argumento é contundente. Ele diz: esse Deus é único, é incomparável, Ele é singular, não dá para compará-lo com ninguém, com nada. Olha o argumento de Isaías. Meus irmãos, a Bíblia, com frequência, eu diria que com grande frequência, sobretudo no Antigo Testamento, mas no Novo também. No Antigo, eu diria que isso ocorre com mais frequência, porque o Antigo Testamento, naturalmente, ele é 3 vezes maior do que o Novo. Então é natural, a meu ver, que ele fale mais sobre esse assunto. Que assunto? O assunto que envolve o desprezo dos judeus, e por que não dizer do próprio Deus, dos judeus, dos hebreus, acerca das imagens de escultura. Então a Bíblia com frequência despreza as imagens de escultura que visam, por exemplo, retratar supostas divindades, ou visam retratar até mesmo o próprio Deus. E por que será que a Bíblia faz isso? Por que a Bíblia despreza imagens de escultura, imagens de supostas divindades ou imagens supostas do próprio Deus? Porque a Bíblia despreza, ela não aceita, ela critica, ela proíbe que imagens de escultura de hipotéticos deuses, divindades sejam feitos. Eu diria que isso ocorre por pelo menos 4 razões, entre outras, pelo menos 4. Primeira, porque ninguém nunca viu a Deus. E, portanto, ninguém pode retratar a um Deus que nunca viu. Isso seria absurdo. É uma coisa muito lógica. Como que eu vou retratar, como que eu vou pintar, como que eu vou desenhar, como que eu vou esculpir um ser que eu nunca vi? Não tem como, eu nunca ouvi. Segunda razão, Deus é Espírito. E por isso, por ser Espírito, nós não podemos objetificá-lo ou coisificá-lo. Isto é, nós não podemos retratá-lo por meio de um objeto ou de uma coisa, porque ele é um ser espiritual. Não posso fazer isso. Terceira razão, as imagens de madeira, de pedra, de metal, de plástico, de quaisquer outros materiais, são meros objetos feitos por seres humanos. E, portanto, se estas imagens são criadas, é evidente que elas não podem ser Deus, porque Deus, por natureza, é um ser incriado e incausado, que não obstante não tem origem, é Ele quem dá origem para todas as coisas, incluindo a mim e a você. Por fim, em quarto e último lugar, qualquer suposta imagem de Deus, ela é reducionista. Por quê? Porque ela reduz o Deus infinito, imensurável, incomensurável, incalculável, que não pode ser medido, esse Deus que é infinito e invisível, a um simples objeto. Portanto, qualquer tipo de imagem de Deus acaba reduzindo num tamanho que evidentemente ele não tem. Aliás, Deus, ele é infinitamente superior a qualquer tamanho que eventualmente possamos conferir-lhe. É por essas razões, meus irmãos, entre outras possíveis, que a Bíblia contém
tantas críticas à feitura e à adoração feitas às imagens de escultura. E nesse sentido, talvez o Salmo 115, versículos 4 a 8, entre outros textos, seja um dos textos mais contundentes em termos de crítica feita tanto às imagens de escultura, como aqueles que as fabricam e aqueles que se encurvam diante delas. O Salmo 115, versículos 4 a 8, diz o seguinte, por favor acompanhe. Os ídolos deles, isto é, dos pagãos, dos idólatras, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha aqui a fake news, né? Tem boca, mas não fala, olha a propaganda enganosa. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve. Aparece ser um Deus, mas você ora para ele, reza para ele, ele não responde absolutamente nada. Por quê? Porque é simplesmente um pedaço de objeto. Não é o Deus grandioso que tem as águas nas conchas das suas mãos e que definiu o limite, a extensão dos céus e que é criador e sustentador de todas as coisas. Então Isaías argumenta, não reduzam esse Deus tão grandioso a um simples objeto de cerâmica, de pau, de pedra, de feno, do que quer que seja. Os ídolos, meus irmãos, feitos pelos homens, são verdadeiras inutilidades, mas o Senhor Deus, o Deus da Bíblia, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é superior a tudo, o que inclui, evidentemente, os ídolos inúteis e vãos feitos pelos homens. Portanto, o Deus retratado em Isaías, no texto que nós acabamos de ler, ele é infinitamente superior aos ídolos, para não dizer que é superior a absolutamente tudo e todos. Isso nos leva a um quinto ponto. Em quinto lugar, a quinta verdade que aprendemos sobre a supremacia de Deus nesse texto é a seguinte: a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato, isto é, no retrato de Deus como rei. Deus é retratado aqui como rei, e não qualquer rei, como rei supremo, que está acima de tudo e de todos. Quer ver só? Isaías 40, versículos 21 a 22 diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E olha o que diz o versículo 22. Ele, isto é Deus, se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E tem gente que se acha, né? Ele estende os céus como um forro, como se fosse um beduíno no deserto. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. O próprio Deus, ele se entranha na história, e como se ele fosse um beduíno nômade que vai para lá e para cá, mas a tenda dele não é feita de tecido. Metaforicamente, simbolicamente, ele pega ali, por exemplo, os céus são a tenda desse Deus. Só para a gente ter uma ideia, ainda que tosca, da sua grandeza. É claro que Deus não habita em tenda nenhuma, ele é superior a tudo, mas só para as pessoas de uma mentalidade do Antigo Oriente Próximo entenderem, ele é como se fosse um grande beduíno. Mas olha só que beduíno, os céus todos são a cobertura dele, porque esse Deus de Isaías é um Deus superlativo, é grandioso, é incomparável, ele é singular, ele é sui generis, ninguém é igual a ele, ele é simplesmente único. E Isaías faz questão de retratá-lo como único dessa forma. Meus irmãos, de forma bem sucinta, nós podemos dizer que um rei é um soberano que governa sobre um determinado país, sobre um determinado povoado, digamos, e cujos habitantes dessa localidade são os seus súditos. De forma muito simples, bem genérica, poderíamos dizer isso. Ora, o trecho bíblico que lemos diz que Deus se assenta no seu trono acima da cúpula da terra.
E aqui, a palavra traduzida como cúpula, ela vem do hebraico hug, que significa, entre outras coisas, círculo, órbita, horizonte, arco, né? Hoje tem toda a discussão por parte de alguns pseudocientistas dizendo que a Terra é plana e aquela coisa, mas o hebraico aqui, o termo hebraico hug, ele aponta para uma circunferência, para um círculo, né? Para uma órbita, portanto algo de característica arredondada, como sabemos muito bem que é o planeta Terra. Mas seja qual for a tradução mais apropriada aqui, o texto bíblico diz que Deus está sentado no seu trono, que está por sua vez acima da terra. Isto quer dizer que Deus reina sobre a terra e também reina sobre todos os seus habitantes, o que significa também dizer, por extensão, que Ele reina sobre a minha e sobre a sua vida, sobre os nossos afazeres humanos, sobre os nossos negócios, sobre as nossas tarefas cotidianas. Meus irmãos, nós, seres humanos, não estamos soltos neste mundo. Nós não estamos à deriva, como se fôssemos um barco que não tem o seu capitão, que não tem o seu timoneiro. Nós somos os súditos do grande rei, do Senhor Deus, que por sua vez governa esse mundo com as suas leis, com a sua providência, com o seu poder e com a sua infinita sabedoria. Somos súditos de um rei supremo que se chama Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que reina sobre a minha e sobre a sua vida e sobre todo este universo. Em outras palavras, o Deus retratado em Isaías é um rei que reina sobre todas as coisas. Todas as coisas, absolutamente todas e cada uma delas. Em sexto lugar, sexto e antepenúltimo lugar, eu também aprendo que a supremacia de Deus, ela pode ser vista no seu retrato, isto é, no retrato de Deus, como Senhor sobre a vida e sobre a morte. Deus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Sobre que vidas e que mortes, pastor? Sobre toda a vida e sobre toda a morte. Tudo, tudo é tudo. Acompanhe comigo Isaías 40, versículos 23 a 24. Ele, isto é Deus, aniquila os príncipes e reduz a nada, e aí ele pega exemplos, os juízes deste mundo. Versículo 24. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, são comparados a árvores, a plantas, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Depois nós vamos pegar outro texto, no próprio contexto aqui de Isaías, ele vai dizer que o povo da terra é como a erva, e ele vai dizer que as ervas murcham e caem, quando o Senhor sopra sobre elas o seu hálito. É só Deus fazer assim sobre nós, e nós não existimos mais. Essa é a comparação aqui que é feita com Deus, o seu poder que Ele detém, total poder sobre nós seres humanos. Ele nos deu a vida, Ele mantém e sustenta a nossa vida, e ao mínimo sopro dEle, eu e você deixamos de existir. Esse Deus é grande ou não é? É grande ou não é? Meus irmãos, Deus, por ser o Criador de todas as coisas, Ele detém todo o direito de dar a vida, ou de tirá-la, ou retirá-la, onde, quando e do modo que melhor lhe aprouver. Ana compreendeu muito bem essa verdade bíblica, e por essa razão, em seu cântico, em 1 Samuel 2,6, Ana disse o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha que coisa interessante. Jó também compreendeu bem essa verdade escriturística, e por isso, mesmo depois de perder todos os seus filhos, os seus 7 filhos e 3 filhas, os seus 10 filhos ao todo, Jó declarou em Jó capítulo 2, versículo 21, parte B, o seguinte: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tanto a nossa vida quanto a nossa morte são realidades que se devem, em última análise, ao doador e sustentador da vida, que é Deus.
Agora, preste bem atenção em algo aqui comigo. No que diz respeito à nossa vida, e obviamente tem relação com a nossa morte, você já parou para pensar na combinação absurda e complexa de eventos passados, envolvendo os seus ancestrais, que teria que ocorrer para que você viesse a existir, eu e você viéssemos a existir? Se qualquer um dos seus antepassados, numa incrível cadeia que envolveu milhares de pessoas, uma combinação complexa de eventos, por alguma razão não tivesse existido, ou se tivesse existido, mas não pudesse gerar os seus antepassados, que uns após os outros se reproduziram até chegar a você e a mim, você e eu simplesmente não teríamos existido. Uma falha só que existisse nessa cadeia, de um antepassado nosso, do nosso tataravô, lá atrás, coloque 10 gerações, 15, né? Se quiser ir mais longe, e a nossa mente nem conseguirá compreender isso, tente voltar a cerca de 100 gerações. Se alguém falhasse ali em algum momento, não existisse, ou existisse, por alguma razão que Deus o sabe, não pudesse gerar filhos, eu e você não estaríamos hoje vivos aqui. E eu te faço apenas uma única pergunta: quem você acha que guiou todos esses intricados e complexos eventos e pessoas que vieram resultar na minha e na sua existência? Como que você acha que nós chegamos até aqui? Depois de trocentas situações envolvendo antepassados, eventos complexos, ocorrências distintas, e passaram-se anos e décadas e séculos e milênios, e em algum momento surgiu um tal de Carlos aqui entre o século 20 e 21 no Brasil. Um tal de Luiz, um tal de Elbe, um tal de Rodrigo, um tal de fulano, de Cicrano, de Nilza, de pastor Rodrigo, de Marcelo e assim por diante. Como será que isto aconteceu? Meu irmão, Deus, Ele guiou todos esses eventos. Deus trabalhou ao longo da história, e Ele tem trabalhado ao longo da história. Portanto, esse mesmo Deus que é o doador e sustentador da vida, é o mesmo que, conforme os seus propósitos, conforme disse Isaías, o profeta Isaías, Ele sopra sobre os príncipes e juízes deste mundo, por exemplo, e eles murcham como uma flor. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. O Deus retratado em Isaías, diferentemente dos ídolos há pouco citados, Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte, sobre a minha vida e a minha morte, sobre a sua vida e a sua morte, e a vida e morte de todos aqueles que vieram antes de nós, que estão ainda vivos, e daqueles que ainda virão. Ele é Senhor sobre a vida e morte de todos, de absolutamente todos nós. Viemos dele e um dia para ele voltaremos. Para ele voltaremos. Em sétimo e penúltimo lugar, também descubro nesse texto que a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato como santo. Como santo. Veja aqui comigo o que diz Isaías 40, versículo 25, o penúltimo versículo da passagem toda que lemos. Isaías 40, 25, o que diz? Com quem vocês me vão comparar? Deus falando por meio do profeta Isaías, na primeira pessoa. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Pergunta o santo. O santo. O que nós queremos dizer aqui, quando falamos que Deus é santo? Bem, quando dizemos, meus irmãos, que Deus é santo, queremos dizer em linhas gerais que Ele, Deus, é totalmente separado da sua criação. Deus transcende a sua criação. Deus está infinitamente além da sua criação. Deus pertence a uma categoria totalmente distinta daquela a qual pertence a sua criação, dentro da qual eu e você nos encontramos. Portanto, diferentemente do que prega, por exemplo, o panteísmo, que ensina que Deus é tudo e tudo é Deus, a santidade em Deus significa, entre outras coisas, que Deus não se mistura com a sua criação. Além disso, quando dizemos que Deus é santo,
também estamos querendo dizer que Deus, ele é separado de toda a corrupção, ele é separado de toda impureza, e ele também é separado de todo o pecado. Em outras palavras, Deus é moralmente perfeito. Pense naquilo que seria para você o paradigma maior, o exemplo maior de perfeição. É Deus, é Deus. E justamente por ser santo, é que Deus também exige santidade daqueles que nele creem e daqueles que o adoram, incluindo a minha vida e a sua. E é por isso que Deus disse primeiro a Israel, e depois disso à sua igreja: sede santos, porque eu sou santo. Perceba que Deus não disse: sede santos como eu sou santo, porque isso exigiria de nós um padrão de santidade que nós jamais poderíamos alcançar, jamais poderíamos atingir. Mas em vez disso, Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, porque o Senhor é santo, os seus servos também devem sê-lo. Porque o Rei do Universo é santo, os seus súditos, incluindo eu e você, também devemos sê-lo. Devemos imitar aquele que é o nosso Criador Supremo. Embora a santidade em Deus seja perfeita, seja plena, seja absoluta, seja completa, e em nós, por sermos seres finitos, pecadores e assim por diante, seres efêmeros, obviamente a santidade em nós ocorre num nível infinitamente, incomparavelmente menor do que como ocorre em Deus. Mas Deus, porque é santo, diz: sede santos, porque eu, Deus, sou santo. O Deus retratado em Isaías, meus irmãos, é um Deus santo. Isso nos leva ao oitavo e último ponto da nossa mensagem. A oitava e última verdade sobre a supremacia de Deus presente nesse texto, que é a seguinte: em oitavo lugar, a supremacia de Deus, ela pode ser vista no seu retrato como criador e sustentador da sua criação. Já nos referimos a este assunto antes, mas Isaías o traz novamente aqui como objeto do seu foco, da sua leitura aqui nesse contexto que nós estamos trazendo e sobre o qual estamos meditando. Por favor, acompanhe comigo a leitura em Isaías 40, 26, onde Deus é retratado como criador e sustentador da sua criação. Isaías 40, 26, que diz o seguinte: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? A resposta vem: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, desse Deus que é criador e que sustenta tudo, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas, das estrelas, deixa de comparecer. Que coisa graciosa, né? É para tremermos e temermos diante de um Deus como este ou não? De um grandioso Deus como este ou não? De um incomparável e superlativo Deus como este ou não? Meus irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler, ele descreve Deus não apenas como criador de todas as coisas, como vimos, mas também como sustentador de todas elas, porque perceba, ele põe em marcha cada estrela. Observe aqui uma coisa impressionante comigo. Segundo os estudiosos, segundo os astrônomos, segundo os astrofísicos, existem mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. É um número que a gente nem sabe o que é. 10 sextilhões de estrelas por baixo em todo o universo. Fora trocentas e trocentas e trocentas galáxias dentro das quais tais estrelas estão. E você ouviu bem o que Isaías disse? Ele diz que Deus é aquele que põe em marcha, em bom português, é aquele que põe em funcionamento cada estrela do seu exército celestial e chama todas, estes cerca de mais de 10 sextilhões de estrelas do universo, ele chama cada uma por seu nome. Esse Deus é grande ou não é? Eu fico imaginando um pai ou mãe que tem 5 filhos em casa, às vezes se atrapalha. O que é Rogério chama de Luiz, o que é Luiz chama de Pedro, o que é Pedro chama de Carlos, o que é Carlos chama de Antônio, e assim vai por diante. Esses dias passou uma reportagem, vocês devem ter assistido,
um casal que está com 10 filhos esperando gêmeos, ou seja, 12. E o repórter perguntou: às vezes vocês trocam os nomes dos filhos? A mulher: vixe, toda hora. Que a Luísa é chamada de Betânia, a Betânia é chamada de Márcia, a Márcia é chamada de Rosângela. A confusão é toda hora. Veja bem, com 10 crianças, os pais se perdem. Com 3, 4, os pais se perdem. Agora, quando olho para esse texto, existem mais de 10 sextilhões de estrelas por baixo no universo. Deus conhece todas, sustenta todas e chama o nome delas, cada uma, e Ele não se equivoca nunca, porque Ele é todo sábio, Ele é grandioso, o seu conhecimento, a sua sabedoria são únicos, Ele não se engana, Ele não se equivoca. Irmãos, eu não tenho como não estremecer diante de um Deus desse tamanho. Ele não é como os pais humanos, que se perdem com meia dúzia de filhos, que se embananam todos, que se embaralham totalmente quando vão chamar filhos, sobrinhos e todos, se perdem por qualquer coisa. O Deus das Escrituras, como esse Deus é grande, sumamente grande, estupendamente grande, com tantas e tantas estrelas, que nós nem sabemos a quantidade de zeros que significa, mais de 10 sextilhões de estrelas. Ele chama todas pelo seu nome, e elas o obedecem, e comparecem quando Ele as chama. Irmãos, Deus é muito grande, é grandioso. E você acha que esse Deus que é grandioso, Ele não pode resolver o seu problema? Não pode atender a minha e a sua oração? Não pode transformar a minha e a sua vida, não pode restaurar o meu e o seu casamento, não pode abençoar a minha e a sua família, não pode, enfim, intervir na minha e na sua história, não pode mudar algo na nossa vida? Esse Deus que tem tamanho conhecimento, tamanha sabedoria e tamanho poder, você acha que Ele não pode mesmo mudar a sua vida? Claro que pode, mas é claro que pode. Você sabe o que tudo isso que nós dissemos aqui significa? Isto significa que se o universo está em pleno funcionamento, se as coisas continuam a existir, e tudo isso inclui a minha e a sua vida, não se esqueça disso, se as estações do ano continuam a se repetir a todo santo ano, a cada ano, se a quantidade de oxigênio que há na atmosfera é a mesma, enfim, se as assim chamadas 26 constantes universais que possibilitam a nossa vida e a nossa existência continuam ali a vigorar, tudo isso ocorre porque o nosso Deus não apenas criou o universo, mas criou tudo o que nele há e continua a sustentá-lo com as suas fortes, poderosas e inigualáveis mãos. Deus continua a sustentar todas as coisas, o que inclui a minha e a sua vida, a minha e a sua existência. O Deus retratado em Isaías é o Criador e sustentador de toda a sua criação. Esse Deus é supremo ou não? Ele é superior a tudo e todos ou não? Eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando brevemente as 8 verdades que aprendemos hoje sobre a supremacia de Deus, esse Deus tão superior, tão superlativo, tão grandioso, em Isaías 40, versículos 12 a 26. Nós aprendemos hoje que, primeiro, a supremacia de Deus pode ser vista no seu retrato como ser majestoso. Segundo, pode ser vista também a sua supremacia nele como um ser que é onissapiente. Terceiro, como um ser que é grandioso. Quarto, como um ser que é superior aos ídolos. Quinto, como rei. Sexto, como Senhor sobre a vida e sobre a morte. Sétimo, como santo. E oitavo e último lugar, essa supremacia de Deus pode ser vista também no seu retrato como criador e sustentador da sua criação, o que, mais uma vez, te lembro, inclui a minha e a sua vida, nossos negócios, nossos afazeres, nossos planos, nossas mazelas, nosso sofrimento, tudo que direto ou indiretamente envolve a minha e a sua vida. Deus é Senhor sobre tudo, tudo, tudo e tudo. E nós nos encurvamos diante desse Deus. Não temos como ter outra postura, a não ser de reverência diante dele, de temor diante dele, de tremor diante dele, porque ele é superior aos ídolos, ele é superior a tudo e a todos. Esse Deus
se Ele é assim tão grande, tão majestoso, Ele pode ouvir a minha e a sua oração nessa noite. Ele pode mudar a minha e a sua vida nesta noite. Se quiser, quando quiser, da melhor maneira que Ele aprouver. Ele é Senhor. Ele é quem sabe como fazer, se fazer, quando fazer e o modo de fazer. Ele sabe todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé? Esse texto bíblico que lemos é um dos meus textos preferidos em Isaías, porque a majestade de Deus, a sua grandeza é descrita, eu diria que de uma forma singular na Bíblia. Singular. A maneira de Deus agir. Jó também tem algumas coisas nesse sentido, é verdade, mas esse texto de Isaías 40, que era um texto que eu estava ensaiando já há muito tempo para aqui meditar sobre ele com vocês, estava buscando uma forma também prática, não acadêmica, técnica, mas bem devocional, bem cristã, homilética, para falar ao nosso coração. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e à sua mente na noite de hoje. Meu irmão, nós somos pequenos, somos muitíssimo pequenos. Se as nações Deus considera como aquela gotinha que sobrou no fundo do balde, as nações, o que é a minha e a sua vida diante dele? Nada vezes nada, multiplicado ao cubo do triplo do absolutamente nada. O que não quer dizer que Deus nos despreze. É importante fazer essa correção. O que não quer dizer que Deus nos ignore. O que não quer dizer que Deus não esteja nem aí para a minha vida e para a sua. Mas esse texto é muito importante lermos, meditarmos sobre ele, porque é um texto que nos coloca no nosso devido lugar. Tem muita gente hoje, inclusive no meio da igreja, que vive como se nunca fosse partir desse mundo. E faz uma série de planejamentos como se aqui fosse viver para sempre, sobretudo me refiro a um contexto e a um estado pré-glorificação. E se esquecem que são seres pequenos. Me permita usar esse adjetivo, são seres microscópicos. Eu e você somos vermes. Verme ainda é muita coisa, né? Mas como não tem nada abaixo do verme, vai verme mesmo. Somos seres muitíssimo microscópicos. E por favor, eu digo com todo respeito, não me entenda mal, porque eu estou comparando com o texto de Isaías. Se as nações são como a gota de um balde, você acha que é o quê? As nações são a gota de um balde. Nações, eu e você somos o quê no meio disso? Nada. Entendeu minha comparação? Simples. Nada. Então, meu irmão, menos. Pense muito menos a respeito de você mesmo. E pense muito mais acerca da grandiosidade do Deus de Isaías, que é o Deus dessa igreja, que é o Deus da minha e da sua vida. Senhor, pense comigo nesse momento e ore comigo. Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão microscópico, mas o Senhor é tão grande. E como o pastor pregou na noite de hoje, uma cadeia complexa de pessoas e eventos há milhares de anos teve que dar certo para que eu nascesse agora no século 20. Para aqueles que nasceram no século 20, alguns entre nós nasceram no século 21. Mas para que eu e você chegássemos aqui, meu irmão, quanta coisa não teve que ocorrer. Uma coisinha só única, um fio de cabelo que falhasse, eu e você não teríamos existido. Por que então viemos à existência? Você já parou para pensar nisso? Com tantos abortos, ainda mais com agendas, com militantes que defendem tanto isso, com tantos fetos ali, embriões que nunca verão a luz, Deus, por um motivo misterioso para nós, não para Ele,
disse que o Carlos, o Elbe, a Sara, a Larissa, a Laudirene, o Anderson, a Nilza, a Aline, a Camila, o Clóvis, cada um de nós quis que nós viéssemos à existência. Como pode um Deus tão suntuoso como este, e que considera as nações como uma gota, ele um dia quis criar o pastor Rodrigo? Vai entender esse Deus. Quis criar o Miguel, quis criar o Janisson, a Neide. Irmãos, quando eu penso nisso, minha mente entra em parafuso. Eu falo: Senhor, o Senhor quis me trazer à existência. Eu que não sou absolutamente nada, e aqui não é jargão, não é clichê não, irmãos. É porque eu li em Isaías que as nações são como uma gota de um balde. Eu falo: Senhor, quando o Senhor quis trazer um verme como eu para esse mundo, o Senhor estava pensando no quê? Ah, irmãos, como Deus é grande, como Deus é grande, como Deus é grande. Eu gostaria de te convidar nessa hora a orar comigo e a mergulhar na grandeza dele, a se afundar comigo na grandeza dele, a adorá-lo na sua grandeza, na beleza da sua santidade. Que essa mensagem, isso penetre o seu coração. Se veja como pequeno mesmo, porque é o que eu e você somos. Não aceitam que digam nada diferente de você. Ah, aquele é um grande homem de Deus, é grande mulher de Deus. É nada. Nunca leu Isaías 40 quem diz isso. É um servo de um Deus grande, é um servo pequeno, é um servo microscópico, mas o Deus dele é grande, o Deus dela é grande. Lá vem o grande servo de Deus. Bobagem, 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 bobagem. Eu não posso chamar ninguém de grande depois de ter lido Isaías 40. Ninguém é grande, ninguém é grande, ninguém. Amém? Vamos orar? Ah, Senhor, obrigado por essa reflexão maravilhosa, que está inundando agora o meu coração de alegria, Senhor, e ao mesmo tempo de temor e tremor diante de Ti. Ah, Senhor, obrigado por ter me ajudado, ter me dado estrutura para me referir ao Senhor com esses predicados tão superlativos com os quais o Senhor inspirou o Teu servo Isaías para descrever ao Senhor mesmo. Muito obrigado, Senhor. Eu quero aqui nessa noite reconhecer juntamente com os meus irmãos e irmãs aqui presentes que nós somos pequenos, que nós somos finitos, que nós somos, de novo, Senhor, microscópicos, seres muito, mas muito pequenos. Somos muito menores do que achamos que somos. Grande mesmo é o Senhor. O Senhor sim é grande e é digno de ser louvado. Nós não somos grandes, somos parte, é verdade, da sua grandiosa criação, mas nós mesmos somos seres muito pequenos, diminutos, finitos. Ah, Senhor, mas o Senhor é grande. Toda a água que há nesse planeta cabe na concha da sua mão. O Senhor mediu os céus, o Senhor delimitou-lhes a sua extensão. O Senhor sopra sobre príncipes e juízes, e como erva eles murcham, passam e já não existem mais, não mais são, porque o Senhor grande que é Senhor da vida e da morte. A nossa vida está nas Tuas mãos, nosso casamento está nas Tuas mãos, nossa família está nas Tuas mãos. Nossos projetos e planos de vida, por maiores, melhores ou piores que sejam, estão nas Tuas mãos. Eles na verdade não são nada, absolutamente nada, diante da Sua magnificência e da Sua majestade, diante da Sua grandeza. Grande é o Senhor sim é grande, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é grande, mas nós somos tão pequenos, Senhor, tão pequenos. Mas obrigado por nos criar, obrigado por guiar uma conjunção complexa, uma combinação complexa de fatores e pessoas ao longo da história, que envolve milhares de anos, milhões de anos talvez, dirão alguns, para que nós viéssemos à existência até aqui.
Obrigado, Senhor. Não merecemos isto, não merecíamos isto, nem tampouco jamais mereceremos. Nós somos frutos da sua grandeza, da sua bondade, da sua generosidade, da sua graciosidade, da sua compaixão, da sua misericórdia, que também são grandes como o Senhor, porque tudo no Senhor é grande, tudo no Senhor é superlativo, tudo no Senhor é magnífico, tudo no Senhor é suntuoso, é majestoso, Senhor. E é o que esse texto retrata, e é o que nós buscamos transmitir nesses breves minutos. Obrigado, Senhor, por permitir-nos refletir mais sobre a sua grandeza e sobre a nossa pequeneza, a nossa finitude na noite de hoje. Obrigado. Grande é o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor, sim, não a nós, Senhor, não a nós, como disse o salmista, mas ao teu nome dá a glória, porque o Senhor é grande, é sumamente grande, é absoluta e inigualavelmente grande, e nós te louvamos por isso. Obrigado por tudo. Fique conosco e continue a nos abençoar, por favor, em nome do seu santo e grande Filho Jesus. Amém.